graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, que faz do órfão um filho e filha, é o Rei da Glória, é o Rei da Glória. E quem governa com a justiça, és como o sol, tua face brilha, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Santo, Santo, Santo. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Saúdo aqueles que nos assistem via internet. Sejam bem-vindos. E também aqueles que estão presentes. Uma alegria dobrada por estar com vocês.
Vamos dar continuidade à pregação na carta de Pedro. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 7. 1 Pedro 3, verso 7. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, por esta manhã, por podermos compartilhar os cânticos, as orações, as alegrias e necessidades de cada um. Como uma família, nós nos reunimos com deficiências, pecados, pedindo que o Senhor nos aceite em sua presença e agora, especialmente, que fale conosco. Que eu possa falar com tranquilidade e o poder do Teu Espírito flua na Sua palavra, para que ela seja gravada no coração e que os irmãos se dediquem à prática. Fortalece-me, ó Deus, porque falaremos hoje sobre o dever dos maridos. Ajuda-me como marido a atentar essas palavras diariamente na minha casa. Obrigado por tudo. No nome de Jesus. Amém. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 7. Lembrando que esse mês é o mês da família na Igreja Presbiteriana do Brasil e nós temos pregado acerca de assuntos relacionados ao lar. E hoje falaremos sobre a relação do marido com a esposa. 1 Pedro 3, verso 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Como é o verso só? Lerei novamente. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Esse verso é curto, bem curto, mas rico em conteúdo. O apóstolo se dirige aos maridos cristãos, mas ainda o propósito é abençoar as esposas. Então ele se dirige aos maridos, mas o foco do seu pastoreio é o consolo e conforto das esposas, as mulheres. A mensagem é simples: para que os maridos sejam sábios e tratem muito bem suas esposas. Mensagem simples. Que os maridos sejam sábios e tratem muito bem suas esposas. Como diria nosso saudoso presbítero, fácil de entender, pastor, difícil é praticar. E esse é meu assunto hoje. O marido deve honrar sua esposa. Os jovens, fiquem atentos para cumprirem o padrão da palavra. E as meninas, as noivas ou futuras esposas, fiquem atentas para que vocês saibam distinguir se o seu futuro esposo tem essas qualidades. No verso que nós acabamos de ler, o cuidado pastoral com as irmãs continua. Pedro, como disse, se dirige aos maridos, mas o propósito ainda é abençoar as mulheres. No final do sermão de domingo passado, eu falei o seguinte, abro aspas:
por causa de alguns pecados, jovens e esposos não conseguem enxergar a beleza da sua esposa e tampouco valorizar as suas virtudes. Então, fecha aspas. Por conta de pecados do nosso coração, maridos, nós muitas vezes não conseguimos enxergar a beleza das nossas mulheres e tampouco valorizar aquelas virtudes que a palavra de Deus prescreve. Nós vimos que era mansidão e paciência. Pensemos um pouco, maridos, se temos honrado as nossas esposas. Você apoia quando seus projetos são biblicamente orientados? Encoraja? Tem paciência com os pecados e lutas que ela enfrenta? Compreende, e essa é uma questão delicada para nós, compreende que o convívio no lar não se resume às questões administrativas e financeiras. É uma preocupação dos homens cristãos, mas você e eu não podemos, temos que tomar cuidado para entender que a vida com o relacionamento da esposa não se liga apenas a isso. Convido vocês, irmãos, maridos, a considerar os ensinos que o Senhor ordena, mas a referência é sempre o que nós lemos na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 25. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Cabe ao marido o amor sacrificial, de entrega pessoal por sua amada esposa. Então, este é o fundamento teológico para a ação do marido cristão no lar. O modelo último é o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Esta manhã, quero compartilhar 5 ensinos para os maridos abençoarem suas esposas. Os comentaristas dividem em 3 principais, eu dividi em 5. Que vocês possam pensar sobre isso, maridos, futuros maridos, pensando também no seguinte: como Deus está preocupado com as mulheres, com a sua fragilidade, e de como Deus colocou você, marido, como instrumento para beneficiá-la. Aquilo que eu vou dizer, irmãos, fiquem tranquilos. Hoje eu estou falando aqui como marido mesmo. Não faço tudo o que eu estou falando aqui. Mas o eu não fazer não significa que eu não deva fazer. Então eu prego a palavra, não o que nós conseguimos fazer. Primeiro, marido, anote aí. Viva no lar com sabedoria. Viva no lar com sabedoria. Sabedoria no sentido de aplicar a doutrina de Cristo nas suas demandas. No leito conjugal, na hora de dividir o dinheiro para o mês, na hora de ouvir a sua esposa, na hora de responder a sua esposa. Que a palavra de Cristo e a boa doutrina sejam o guia das suas ações para com a parte mais frágil. Viva com sabedoria e discernimento, e significa aplicar na prática as doutrinas que nós temos aprendido. Aplique a palavra de Deus como o sábio construtor, que ouviu aquelas palavras e então dedicou-se a construir a casa sobre a rocha. Maridos, certamente você não colocaria sua esposa e seus filhos, podendo fazê-lo, não as colocaria numa casa onde pode desabar. Da mesma forma,
cumprindo a palavra de Deus e aplicando a sabedoria da palavra em cada situação, você está trabalhando para colocar a sua esposa e os seus filhos sobre a rocha segura. Sugestão para que você viva no lar com sabedoria: aplique a palavra, adquira livros que ajudem a vencer pecados em determinadas áreas. Vida financeira, vida marital, impaciência. Há muitos pecados com os quais nós temos que lidar. Então procure aconselhamento bíblico. Nós homens somos mais fechados, né? Mas acima de leitura de livros, acima do aconselhamento bíblico, você deve orar com honestidade e frequência, porque a Bíblia diz que o Senhor dá sabedoria aos simples. Você não tem sabedoria? Lembre-se, Deus dá sabedoria até um jumento. Deu a mim. Então dá a você também. E são casos difíceis. Lembro de um marido que convive com a esposa ainda hoje, quase 50 anos de casado. E a esposa tem problemas de saúde, crises nervosas. Já destruiu a casa mais de uma vez. E eu perguntei para ele uma vez, falou: senhor, como é que o senhor aguenta? Falou: pastor, quando ela vai quebrar tudo, eu entro no quarto e oro. Eu procuro o Senhor. E não é por isso, não é por pouco que eles estão já quase 50 anos casados. Maridos, nas suas demandas, busquem ao Senhor em oração constante e honesta, porque o Senhor dá sabedoria a nós, os seus jumentos. Então, primeiro, viva a vida do lar com sabedoria. Esse é o primeiro instrução de Pedro aqui. E eu quero também aqui abrir um parênteses, que hoje o sermão será assim, eu vou colocar em tópicos e aplicação, porque o texto já nos permite isso. Viva a vida do lar com sabedoria, ou seja, aplique a palavra e preencha a sua mente com a oração, com a presença de Deus no lar. Ainda que seja uma situação muito delicada e difícil. Segundo, considere as diferenças entre vocês. O apóstolo Pedro se dirige à mulher como a parte mais frágil. E aqui, fragilidade, eu vou explicar um pouco melhor. Um dos problemas para nós maridos é este: tentar dosar o limite das nossas diferenças. No contexto, irmãos, estava claro que a fragilidade a que Pedro se refere é a constituição física. Mulheres são mais fracas fisicamente. É nisso que Pedro está dizendo, e talvez também se referindo à sua delicadeza. Então, vejam só as diferenças. Jovens, para que vocês não cometam os mesmos erros que nós cometemos depois que entramos no casamento. Diferenças básicas na forma de falar. Cuidado, então, maridos, na forma de falar. Na distribuição das tarefas. A parte mais pesada deve ficar com você. Nos limites de resistência emocionais. Comum nós, maridos, dizemos: para de chorar, você só chora. Na forma de resolver problemas. As mulheres têm um jeito, homens têm outro. Na forma de reagir aos problemas. Algumas mulheres têm muito medo, outras são impetuosas. Mas o marido deve entender que elas são frágeis. Esse é o pressuposto para honrar a sua esposa. Mas dentro desta fragilidade, entender as diferenças. Tipos de emoções que as mulheres valorizam. O valor dado aos sentimentos.
Na escolinha, o Stefano, a professora falou que as crianças vão chorando e ele primeiro abraça, né, para parar de chorar. Mas não dá 2 minutos, a criança não para de chorar, ele fica quieto. Aprendeu com quem? Com o pai. A ideia de para de chorar e segue a vida. Enxuga o choro. E às vezes a gente trata a esposa assim. Não compreende as diferenças. Então Pedro diz, olha, elas são mais fracas, meu cara. Fique atento. Considere isso, para que você possa honrar a sua esposa segundo Deus. Então o namorado, se falou muito grosso com você, xinga a mãe, não vai xingar a mãe, né? Mas maltrata, desobedece a mãe, você será a próxima vítima, irmã. Não, pode escrever no seu caderninho aí. Gritou, falou com a mãe, desobedeceu, seu namoradinho, noivo, que seja. Você será a próxima vítima. Só que você não é mãe, você vai ser muito pior tratada. Então, veja se este seu futuro considera as diferenças. Maridos, consideremos essa diferença, tendo em mente a fragilidade física da constituição física da mulher e, em alguns casos, também a sua delicadeza. Terceiro, trate sua esposa com dignidade. Tratar com dignidade. Elogios, presentes, sustento. Tudo isso é tratar a esposa com dignidade. Mas eu trago aqui uma palavra. Maridos, faça o que for possível para aliviar o cargo e o fardo da esposa. Faça o que estiver às suas mãos para aliviar o fardo da esposa. É muito comum hoje maridos não cristãos deixarem tudo a cargo da esposa. Absolutamente tudo. Exatamente como acontece no desenho dos Simpsons, o Homer. Não é só o típico americano, é o típico brasileiro também. O mandamento honrar é prático. Significa respeitar sua esposa, reconhecendo a fragilidade. O que você pode fazer para aliviar a carga da sua esposa? Eu me lembro que uma das conversas sempre com mães de bebês pequenos é que, nenezinhos, é que não lavam o cabelo, né? Ficam um mês sem conseguir lavar o cabelo porque a criança toma todo o seu tempo. Mas onde é que está o pai? A mãe trabalha das 5 da manhã à meia-noite. Em casa. Onde é que está o pai? O pai chega cansado, porque saiu 5, chegou 8. Está mais exausto ainda. Um alerta aos casados. Muitas vezes nós confundimos autoridade com poder aquisitivo. Aquele que traz o dinheiro para casa é o que manda. Essa é uma visão mundana. Isso não é bíblico, não é sabedoria de Deus. Quem tem autoridade no lar é aquele que Deus deu. O marido tem autoridade e a esposa se submete a esta autoridade no Senhor. Sabemos que as esposas do lar trabalham incansavelmente e aquelas que trabalham fora têm jornada dupla. Tem jornada dupla, sim. E elas recebem, muitas vezes, nosso desprezo. Alguma coisa não ficou muito boa, a gente diz, dá para melhorar. Sem considerar esses fatores. O fato de o marido ser remunerado e a esposa não implica, não isenta de devotar honra à sua esposa.
No caso em que os dois trabalham, a mulher, ainda que ganhe mais, talvez, irmã, você possa até ganhar mais que seu esposo, você continua no dever de ser submissa ao governo dele. O marido, mais forte fisicamente dos dois, deve carregar os fardos pesados, proteger e suprir a esposa nas suas necessidades. E não é porque ela merece ou não merece, é porque você fez este voto diante de Deus de sacrificar-se, como Cristo sacrificou-se por pecadores. Os casados não têm opção. Os casados não têm opção. Eles devotam a sua vida às mulheres. Então, mulheres, agora isso aqui é muito importante também na parte prática. Mulheres, irmãs, caso seu esposo se esforce para ser o cabeça do lar, ainda que ele seja um pouco, vamos colocar aqui, destrambelhado, mas ele é esforçado, ele tenta dirigir o lar segundo Cristo, irmã, que você o ajude a liderar. Encoraje-o a ser o provedor. Não usurpe a função. Não é sua. O que acontece é que muitas vezes alguns maridos são um pouquinho mais lentios. E as esposas então começam a quebrar o encanamento, colocar a parede, e daqui a pouco, né? Faz o almoço para mim aí, bem. Isso não é problema. Não é problema. O que é o problema? Quando a mulher usurpa a autoridade do marido que está se esforçando para fazê-lo. Isso traz muitos problemas no casamento. Porque é uma disfunção espiritual. Não entender que cada um tem a sua função. Então o marido honra a esposa, não é só dando presente, falando que ela está linda. Porque muitos dão presente, dizem que está linda, leva para jantar, mas acaba aí. Faça isso sem omitir aquilo. Entregue-se, fique com a parte mais pesada, proteja a sua esposa. Em quarto lugar, lembre-se que vocês têm funções diferentes, mas têm os mesmos direitos. Estava brincando com meu cunhado ontem, o Lélio. Estava fazendo uma brincadeira e disse que a esposa dele ia mandar uma foto, alguma coisa assim dele, né? Para eu fazer piada. Eu disse, ela não pode mandar essa foto, porque senão eu vou mandar para o sindicato. O sindicato dos machos alfa peludo diz que só homem pode zoar outro homem. A esposa não pode denegrir a imagem do homem. Uma brincadeira. E aí a questão é, nós temos direitos, né? Veja como a Bíblia é maravilhosa para a sua época. As mulheres têm exatamente os mesmos direitos espirituais que os homens. Como dizer que a Bíblia é machista? É uma ignorância, um tapado, uma besta completa falar um negócio desse. Desculpe, é o sermão, mas... Então, Paulo diz, né, que sua linguagem seja irrepreensível. Então, me perdoe, irmãos. Apesar do marido, então, meu ponto é esse. Vocês têm funções diferentes, mas os mesmos direitos. Apesar do marido ter mais autoridade, ainda assim, ele deve honrar, sustentar e amar sua esposa. A esposa, que é fisicamente mais frágil, submete-se à autoridade do seu marido e recebe honra e respeito. Então, as funções são diferentes, a autoridade é diferente, mas os direitos são iguais. E que Pedro diz? Ambos são herdeiros da mesma graça divina. Então, irmãos, um segundo motivo para honrarmos nossa esposa, além da fragilidade, é de que elas são herdeiras com Cristo, filhas de Deus, recebem a bênção na mesma proporção. Elas não são em nada inferiores. Nada inferiores.
Por isso, você vai tratar sua esposa muito, muito, muito bem. Como tem feito aqui. Mas se não tem feito, sempre podemos melhorar. Como participantes da graça com Cristo. Então, por último, quinto lugar, Pedro diz: cuide para que os problemas no relacionamento não atrapalhem as orações. Cuide para que os problemas no relacionamento não atrapalhem as suas orações. Quando o ambiente doméstico é marcado por desrespeito, amargura e briga, a vida de oração fica muito difícil. Não só do homem ou da mulher, mas orar juntos é insustentável. Uma prática inexistente no lar. Culto doméstico, então, senta aí, ser infeliz, vamos orar a Deus. Não casa, não é algo que é afinado, harmônico. Até o culto doméstico fica difícil de praticar. Então, maridos, quando um marido não vive com a esposa de acordo com a Escritura, não respeita a esposa, também descobre que não é capaz de orar com ela. No café da manhã, se puder, ou no momento que você puder. Cada um tem um estilo, né? Você ora com sua esposa? Assim, irmãs, também vocês, quando vocês se recusam a submeter-se à autoridade do marido, quando vocês também não andam segundo o Evangelho, você não ora e não consegue orar com seu marido. Então, cuidado para que o lar seja harmônico, para que as orações não sejam interrompidas. As orações particulares e juntos. Quem fala isso é o Dr. Kistemaker, no seu comentário. Abro aspas. Deus não aceita as orações que o marido e a mulher oferecem no ambiente de luta, de briga e de discórdia. Cuidado para manter a harmonia do lar com o único propósito, não apenas de ser feliz e ter paz, mas com o propósito de que as suas orações juntos não sejam interrompidas. Ele quer que vocês se reconciliem hoje. Está brigado com a esposa? Está brigado com o marido? Se reconciliem. Perdoem-se mutuamente. Olhem para a maravilha que vocês têm nas mãos, o Evangelho da Graça, para dirigi-los em tudo. E assim vocês podem orar juntos em paz e harmonia, e no lar gozar as incontáveis bênçãos de Deus. Viva a vida do lar com sabedoria. Considere as diferenças. Trate sua esposa com dignidade. Nós somos diferentes no lar, temos funções diferentes, mas temos os mesmos direitos. E cuidem para que os problemas da vida comum não impeçam as suas orações particulares e como casal. Senhor Deus, fortaleça as famílias. Aqueles que vão casar-se, observem, meninas, se os homens têm essas características. E os rapazes, ao casarem-se, sabem da responsabilidade. Quanto aos maridos, que sejamos bênçãos para as nossas esposas, as quais Deus tem em alta estima pela instituição mulher. Que o Senhor Deus nos ajude. Amém. Seu amor é forte,
grande Rei dos Reis. Quem treme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado. É o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, que faz do órfão um filho e filha, é o Rei da Glória, é o Rei da Glória. E quem governa com a justiça, és como o sol, tua face brilha, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte